Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos mergulhar fundo numa tragédia literária clássica, mas usando as ferramentas de um dos filósofos mais radicais, mais pessimistas do século XX. Preparem-se, porque vamos falar de tédio, desespero e da lenta desintegração de uma vida. Olha só. De um lado, a gente tem o Breviário de Decomposição, de Emile Cioran, que é quase um manual filosófico sobre o colapso da existência. E do outro, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, aquela crônica implacável da insatisfação numa cidadezinha de interior. O que a gente vai fazer aqui é justamente ver o que acontece quando esses dois universos se chocam. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa. O que é que surge quando a gente pega o pessimismo afiado cortante de Cioran e aplica na vida sufocante da Emma Bovary? Será que a filosofia de um romeno recluso pode nos dar a chave para entender a tragédia de uma dona de casa francesa lá do século XIX? Vamos ver. Ok, para começar, a gente precisa entender qual é a nossa lente de análise aqui. A obra do Cioran não é só um livro, é, na verdade, um verdadeiro manual para a gente decifrar um tipo muito específico de sofrimento humano. E olha, essa é a definição perfeita. O breviário não é uma filosofia para a gente viver. É um código para a gente entender o desespero. Cioran não está ali para oferecer solução nenhuma, não. Ele só diagnostica a doença da existência. E faz isso com uma clareza que chega a ser brutal. Então, o ponto central é este, ó. Cioran nos dá a teoria do vazio, sabe? Aforismos, pensamentos abstratos sobre a decomposição. Já o Flaubert, ele nos mostra essa mesmíssima decomposição acontecendo em tempo real, na prática, no dia a dia sufocante da personagem dele. Um escreve a filosofia, o outro a sua aplicação trágica na vida real. Agora sim, vamos para o primeiro ponto de contato real entre os dois. Aquele choque violento entre o que a gente sonha e o que a gente vive. Cioran tinha uma teoria bem específica sobre isso. Para Cioran, as ideias, quando estão lá no mundo abstrato, puras, são inofensivas. O problema é quando o ser humano pega essas ideias e tenta jogar no mundo real. Aí elas se corrompem, viram fanatismo, ideologias, e no nível pessoal se transformam no que ele chama de farsas sangrentas. O idealismo, quando bate de frente com a realidade, vira uma piada trágica. Isso descreve perfeitamente a situação da Emma. As aspirações dela, que nasceram dos romances que ela lia sem parar, são exatamente essas ideias puras. Ela sonha com um mundo de palácios, de duquesas, de paixões avassaladoras e, claro, com um marido que é uma espécie de herói que sabe de tudo. Basicamente, ela constrói uma mitologia para si mesma. E aí, a realidade vem e esmaga essa mitologia. A farsa sangrenta da Emma é o casamento dela. O ideal daquele homem incrível colide com o Charles, cujo papo é raso como um passeio da rua. A distância entre o sonho dela e a realidade não é só grande, gente. É um abismo que não dá para atravessar. E é essa colisão, esse choque entre o ideal e o real, que gera o motor da tragédia da Emma, o tédio. Mas calma, não é um tédio qualquer de um domingo à tarde. Vamos analisar a natureza específica desse tédio. Em Flaubert, e principalmente quando a gente olha com os olhos de Cioran, o tédio não é só falta do que fazer. É um estado existencial. É aquele sentimento corrosivo de que a vida que você está vivendo é uma exceção medíocre no mundo, sabe? Uma prisão da qual parece não haver escapatória. Flaubert descreve essa sensação de uma forma perfeita. A Emma não acha que a vida dela é normal. Para ela, é uma anomalia, um erro cósmico. Ela tem certeza de que a vida de verdade, a vida autêntica, está acontecendo em outro lugar com outras pessoas, enquanto ela está ali, presa nessa farsa. E os sintomas são muito claros. O distanciamento do marido, o refúgio na fantasia dos livros, uma irritação constante com a mediocridade da casa e aquela inveja que paralisa, sabe? Uma inveja de vidas que ela só consegue imaginar. Cada um desses sintomas não é uma fuga, mas sim mais um degrau para baixo nessa espiral de estagnação. E isso nos leva ao próximo estágio, para ver como a coisa toda se desenvolve. Esse tédio existencial, ele não fica parado. Pelo contrário, ele é o catalisador de um processo ativo, um processo que Cioran chamaria, sem dúvida, de decomposição. A queda da Emma não é de repente, é um desmoronamento sistemático, passo a passo.
Começa com a apatia, com a negligência consigo mesma e com a casa. Depois, evolui para a ruína financeira, que nada mais é do que um reflexo externo do caos interno dela. E, por fim, culmina no adultério, que é a decomposição moral, a troca da ternura matrimonial por desejos adúlteros. E o mais impressionante de tudo é que a própria Emma, no momento de clareza, usa a palavra exata. Ela sente essa instantânea decomposição em tudo que ela toca. É como se ela fosse a própria encarnação da filosofia de Cioran, condenada a ver tudo aquilo em que aposta se transformar em cinzas. O que nos leva, inevitavelmente, ao fim. Para quem já leu Cioran, o suicídio da Emma Bovary não é uma surpresa, nem uma escolha desesperada de última hora. Não. É a única conclusão lógica para a condição dela. A pergunta que não sai da cabeça dela é a pergunta final de quem se sente num beco sem saída existencial. A miséria parece eterna e a fuga impossível. Todas as saídas que ela tentou, a fantasia, o adultério, o luxo, se mostraram, bem, apenas mais paredes. E a aceleração no final é brutal. O mundo prático desmorona de vez. A dívida vira uma ameaça real. Os amantes a rejeitam. A humilhação é completa. Todas as fugas românticas e materiais dela se fecham de uma vez só, deixando apenas uma última porta aberta: o veneno na farmácia. E a morte dela, na descrição de Flaubert, é a imagem final da decomposição. Não é só o corpo que morre, é a alma que se esvai, que vaza, como o sangue de um ferimento. É a ilustração trágica e perfeita da filosofia de Cioran, uma vida que, por ser incapaz de sustentar as próprias ilusões, simplesmente se desfaz. E a gente termina com essa reflexão. A história de Emma Bovary, quando lida através de Cioran, vai muito além do século XIX. Ela se torna um arquétipo. E a questão que fica no ar é: quantas vidas hoje, presas entre aspirações de Instagram e uma realidade medíocre, não estão vivendo sua própria, silenciosa e particular decomposição, sem nem mesmo se dar conta?